Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Hoje já vamos para o nosso terceiro dia do nosso primeiro seminário Curadas para Curar online, do Mulheres Ensinando Mulheres. Um tempo que o Senhor nos deu para preparar o terreno do nosso coração para aquilo que Ele vai derramar sobre nós ali na conferência do Mulheres Ensinando Mulheres. Eu não tenho dúvida de que serão dias intensos, imersos na presença de Deus. Eu não tenho, dúvida nenhuma disso. E eu sei também que o Senhor, às vezes as pessoas falam, né, meninas? Por que eu recebi tanto? Por que eu não recebi? Cada uma de nós vai receber na intensidade da qual nós buscamos. Guarda isso no coração de vocês. A gente nunca vai receber igual. Cada uma de nós vamos receber na intensidade com que nós buscamos. Por isso que muitas vezes nós saímos de determinadas reuniões e a gente fala, nossa, fulano recebeu tanto, meu Deus, você viu? Isso vai de acordo com o nosso coração e com a intensidade do qual nós buscamos. Meninas, vamos chamar as mulheres, convidar as mulheres. Aí eu vou estar orando e vocês vão chamar pelo menos 5 mulheres. Ainda dá tempo, sabe, de vocês serem usadas como um instrumento mesmo nas mãos do Senhor para libertar. Eu vou postar, ainda não consegui, mas eu tô tendo testemunhos tão fortes de libertação dos nossos 2 primeiros dias. Porque eu quero te falar algo, não tem a ver com o que a Séries faz, mas tem a ver com o que o Espírito Santo de Deus se dispôs a fazer através da minha vida. E eu sei que Ele também está nessa manhã disposto a fazer através da sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar? Pai amado, Pai querido, bom dia. Bom dia, Senhor. Bom dia. Obrigada por mais uma manhã aqui na Tua presença. Obrigada, Pai, por mulheres não apenas do Brasil, mas mulheres de outras nações aqui conosco, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, perseverando naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos te pedir por aquelas, ó Deus, que não conseguiram perseverar, que não conseguiram... Senhor, faz um milagre na vida delas, Deus, nessa manhã, e traz elas até aqui, para que o Senhor possa mesmo, sabe, em nome de Jesus Cristo, abençoar elas com aquilo que o Senhor tem para elas, Pai. A gente sabe, Senhor, que melhor é o fim do que o princípio das coisas. E eu quero te pedir, Deus, desperta aqui, Pai. Desperta aqui, Senhor, um exército de mulheres que persevera. Desperta aqui, Senhor, um exército de mulheres que não desistem de avançar rumo àquilo que o Senhor tem para nós. É isso que eu quero te pedir para nós essa manhã. E que o Senhor continue nos curando para curar. Que o Senhor continue nos libertando para libertar, Pai. E que a graça e a presença do Senhor, Deus, nessa manhã, ela seja real na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Meninas, hoje nós já vamos para o nosso terceiro dia do nosso seminário de cura, Curadas para Curar, e nós sabemos que Deus aqui Ele tem preparado algo lindo que vai ser feito ali na Conferência do Mulheres Ensinando Mulheres, e não existe nenhuma mulher aqui que não pode ter acesso àquele lugar. Se você não pode ter acesso presencialmente, você pode ter acesso online, como nós estamos aqui. Vai ser um tempo, um canal, onde Deus abriu para toda aquela que deseja. Você não precisa fazer inscrição, mas corre lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, que a todo tempo você vai estar sendo avisada quando a gente entrar ao ar, quando as ministrações estiverem lá, tá bom? E hoje eu quero começar comentando a respeito do amor de Deus para conosco. Gente, minhas blusas, né? Vocês estão falando tanto das minhas blusas. Minhas blusas, gente, quem faz é minha filha.
É minha filha. Minha filha, ela tem uma loja, sabe? Dessas blusinhas. Chama Let's Be Oficial. Tá bom? Obrigada, viu? Então, hoje eu quero começar falando com vocês a respeito do amor de Deus por nós. Porque muitas vezes nós questionamos, nós duvidamos o amor de Deus pela nossa vida. Porque muitas vezes nós, por não termos alguma coisa, sabe, que Deus, às vezes Deus fecha muitas portas na nossa vida, né? Fecha portas na nossa vida e a gente faz com que aquilo ali seja o quê? A gente faz com que aquilo ali gere, assim, uma insatisfação no nosso coração, que a gente chega até mesmo a falar, Deus não me ama. E quando a gente não coloca para fora, a gente muitas vezes rumina isso no nosso coração. Não, Deus não me ama, Deus não me ama. Mas isso não é real. Sabe por quê? Deus, Ele te ama tanto, 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 mas você precisa entender que muitas vezes o amor de Deus, ele não tem nada a ver com o seu amor de mãe. Sabe? O que muitas vezes atrapalha a gente no nosso inconsciente é pensar que o amor de Deus é similar ao amor de mãe. Não, gente, isso não é verdade. O amor de mãe, ele é egoísta. O amor de mãe é possessivo. O amor de mãe, muitas vezes, ele chega a ser ciumento e mentiroso. Porque muitas vezes nós alcançamos, sabe, nos permitimos estar em lugares tão terríveis, mas tão terríveis por causa do tipo de amor com os nossos filhos, lugares os quais o Senhor não queria que nós estivéssemos lá. E uma das coisas que eu tenho aprendido, sabe, a entender o amor de Deus pela minha vida, é que nós precisamos aprender a deixar nossos filhos serem curados, como nós precisamos ser curadas, ainda que isso doa em nós. Sabe por quê? O Senhor, ele não está preocupado se vai doer, se não vai doer. Não, ele está preocupado em passar uma eternidade conosco. E muitas vezes nós protegemos os nossos filhos de determinada maneira que nós deixamos eles assim, né? Como se diz, habilitados para a terra, mas totalmente expostos ao inferno. Totalmente expostos ao inferno. E Deus, ele não trabalha dessa maneira, sabe? Por isso que eu falo que é diferente o amor que Deus tem por nós e nós precisamos ser maduras para entender a revelação do amor de Deus por nós. Enquanto a proteção de mãe, ela paralisa os filhos, sabe? A proteção de mãe paralisa os filhos. Já a proteção de Deus, ela avança os filhos. Ela avança. Por quê? Porque te faz resiliente, te faz forte, te faz corajosa. Hoje pela manhã, eu estava vendo um post ali no Instagram que a mulher falava assim que ela não sabia lidar com perdas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente nasce, cresce e morre. A única coisa que nós temos de certeza na nossa vida, 100%, tirando pela fé, é que a gente vai morrer. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu e você precisamos sim aprender a lidar com perdas, porque perdas faz parte da nossa vida. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Agora, se nós não aprendemos a lidar com perdas, se nós não ensinamos os nossos a lidar com perdas, nós não tivemos ainda a revelação de algo que se chama eternidade. Eternidade. Preciosos. Deixa eu falar algo para vocês nesta manhã. Deus, ele não tem nem assim, ele não é especialista em criar filhos mimados. Não. Deus, ele quer criar filhos guerreiros. Homens e mulheres fortes e corajosos, ousados e intrépidos. Porque a vontade de Deus é que ninguém pereça. A vontade de Deus é que todos alcancem a vida eterna. E para que o alvo do coração de Deus seja estabelecido e seja alcançado, ele precisa de um exército de filhos guerreiros e não de um exército de filhos mimados. Quando eu falo curadas para curar, não existe outro caminho. Você não será curada
se a motivação do teu coração não for curar. Não tem como você ser curada, sabe? Sem a graça transbordante no seu coração do desejo de curar. Muitas mulheres falam, eu tenho um chamado com mulheres, mas eu tenho medo de começar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ministrar nessa manhã, começar ministrando 3 versículos ao teu coração, que Deus ministrou muito forte ao meu coração certa vez. Eu estava em uma determinada situação de muito desafio, de muito confronto. E ali Deus me disse que Ele não me criava, sabe? Ele não gerava em mim uma mulher para mimar essa mulher. A mulher que Ele gerava no meu espírito era uma mulher guerreira. E ali Ele me deu 3 versículos em 2 Timóteo 2, onde que Ele falava para mim participar dos sofrimentos dele como um bom soldado de Cristo, porque os sofrimentos virão na minha vida. E ele diz aqui em 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4, que nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Depois ele trouxe para mim de uma maneira bem forte sobre guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos vivendo uma pátria que não é nossa. 2 Coríntios 10, versículos 3 a 6. E muitas vezes, para você viver nessa pátria que não é sua, você não precisa entender de mundo, muitas vezes espiritualmente não, porque o mundo espiritual você vai entendendo aos poucos. Mas existe uma palavrinha que gera e abre espaço para você ir discernindo cada vez mais o mundo espiritual, que é obediência. O discernimento, ele não vem com conhecimento. O discernimento, ele vem com obediência. Não existe discernimento sem obediência. Você pode conhecer muito e não discernir nada. Porque o discernimento, ele vem apenas com a obediência. E aqui em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 6, ele diz que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são, sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E logo depois o Senhor me falou sobre a armadura de Deus, aqui em Efésios 6, versículos 11 a 12, para a gente nos revestir da armadura de Deus para poder ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E eu me lembro que ali naquele momento eu virei, Senhor, mas essa não pode ser a ordem. Soldado, guerra e armadura. Não, deve ter alguma coisa errada. A armadura deve vir em primeiro lugar. Primeiro eu me armo, depois eu me disponho a ser um soldado, depois o Senhor me envia para a guerra. Ele me disse, nananina, não. A minha ordem não é essa. Primeiro você se posiciona para obedecer como um soldado. Primeiro você se posiciona para obedecer como um soldado. E vai para a guerra. Porque você não precisa esperar Deus te mandar ir para a guerra. Você já está na guerra. Você não precisa mandar Deus, ei, ensine mulheres. Ei, faça o bem ao seu próximo. Ei, obedeça. Não faça isso, não faça aquilo. Não, isso é algo que você já sabe. Então, primeiro você se reveste como um soldado, depois você vai para a guerra. E quando você vai para a guerra, sabe o que ele faz? Ele te reveste da armadura espiritual que você precisa para vencer. Mas não acontece o contrário. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A armadura espiritual, ela não vem para aquele que se dispõe em ser um soldado de Jesus e para aquele que não vai para a guerra. Se você quer ensinar mulheres, ei, a unção, ela não vai vir se você não se assentar, se você não estudar, se você não fizer a sua parte. Não espere, tá tudo pronto para que a unção venha. Não, primeiro você vai, depois ela vem. É assim que Deus trabalha. Deus escolheu trabalhar dessa maneira e nada vai mudar isso, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tanto para você ser curada, tanto para curar, você e eu somos totalmente dependentes dele. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus.
totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. E vamos agora lá para Coríntios, 2 Coríntios 3, vamos ler do versículo 1 a 6. Segunda Coríntios 3, versículo 1. Vamos ler até o 6, tá bom? Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a carta, a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Eu e você somos cartas. Nós somos cartas vivas nas mãos do Senhor. Nós somos cartas escritas pelo próprio Deus. Mas eu quero trazer uma revelação que o Senhor trouxe ao meu coração e que ela mudou a minha história e o meu rumo de andar com Ele. Quando Ele me dizia, Séries, você é apenas a carta. Você é apenas a carta. Uma carta viva que eu escolhi enviar e que eu escolhi colocar o meu conteúdo dentro dela. Porém, a carta, ela não é capaz de escolher o destinatário e muito menos aquilo que vai ser colocado dentro dela. Aquilo que vai ser escrito nela. Não, nós somos apenas a carta. Quem escolhe o destinatário e quem escolhe aquilo que nós vamos ser escritas é o próprio Deus. Sabe, amadas, durante muito tempo da minha vida, eu ofereci o meu conteúdo para muitas pessoas. Durante muito tempo da minha vida, eu não valorizava o conteúdo. Eu não valorizava o tipo de escrita que Deus estava fazendo na minha vida. E, consequentemente, eu me sentia muito desprezada. Muito desprezada. E eu quero falar algo para vocês. O problema não era quem me desprezava. Não, o problema, sabe qual era o problema? O problema era eu desprezava aquilo que Deus estava fazendo em mim. Eu ignorava o jeito certo e o modo certo e o tempo certo de Deus me enviar. Quando eu perdi agora, em julho, o Instagram desativou as minhas 2 páginas. Eu quero falar para vocês, isso não teve a ver com a mão de homens, não, isso teve a ver com a mão de Deus, com a mão de Deus. O Deus que eu sirvo, ele inclina o coração até do rei. Ele faz todas as coisas. E quando eu perdi as minhas 2 páginas do Instagram, o Senhor, ele me disse, filha, eu preciso que você comece de novo comigo, porque eu quero aprimorar aquilo que você pensa ao meu respeito. E eu preciso que você entenda que apenas eu dirijo a sua vida. Você precisa entender, filha, que a sua suficiência, ela vem de mim, ela não vem de mais ninguém. Ela não vem de mais ninguém. Você precisa entender, filha, que o tipo de confiança que eu quero que você tenha em mim é uma confiança que foi gerada através daquilo que Jesus Cristo fez pela sua vida. Não tem nada a ver com isso. Amadas, eu posso falar para vocês de todo o meu coração, eu fui totalmente liberta de algo que se chama Instagram. Liberta, sabe? Liberta. E eu vigio, sabe para quê? Para eu não voltar para esse lugar que eu estava antigamente. E eu falo que eu temia muito, né? Eu falava, ai Senhor, mas prestes uma conferência, tem que colocar 600 mulheres ali, agora o meu Instagram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós fechamos a conferência com 620 mulheres, eu com o Instagram de 11 mil pessoas. Por quê? Porque a minha suficiência vem de Deus. Ele me envia para onde Ele quer. Ele é o destinatário. Ele escolhe o destinatário certo.
Eu não dependo de Instagram, eu não dependo de ninguém. Eu dependo do Criador dos céus e da terra. Eu dependo daquele que fez o universo apenas com a palavra da sua boca. Agora, vocês acham que a minha dependência dele não vai me levar aonde ele quer que eu vá? Isso não é para mim, amado. Isso é para você essa manhã. Isso é para você essa manhã. Você e eu somos totalmente dependentes dele para ser curadas, para curar. Sabe, a nossa libertação, ela vem disso. Porque a maior libertação que nós temos que enfrentar, ela não tá, sabe, do lado de fora. Não, a maior libertação que eu e você temos que enfrentar, ela tá aqui dentro. É a avareza, é a soberba, é o orgulho, é a mentira, é a impureza, é a ira. É a discórdia, é o partidarismo, é a vanglória. Tá aqui dentro. E se isso aqui dentro for vencido dentro de nós, as nossas fronteiras de fora serão alargadas. A vitória que vence o mundo, ela não está do lado de fora. A vitória que vence o mundo, ela está aqui dentro de nós. Por isso, ele colocou algo em nós que se chama domínio próprio. Porque o domínio próprio, ele te capacita para vencer tudo aquilo que te impede de fluir por fora. Tudo aquilo que te impede de fluir por fora. Enquanto você duvida do que Deus pode fazer no outro, veja bem, enquanto você duvida do que Deus pode fazer na vida do outro, é porque você nunca experimentou o que ele pode fazer na sua vida. Você não é curada simplesmente para ser curada, não, você é curada para curar. E a partir do momento que você experimenta a cura real na sua vida, você começa a ir fundo, você começa a trabalhar ferrenho para que a mesma cura que você teve, ela se manifeste na vida do outro, sabe? Porque na verdade, nós vemos no outro aquilo que transborda em nós. Se você teve a plena convicção daquilo que Deus fez na sua vida, você vai crer com plena convicção aquilo que Deus vai fazer na vida daqueles que Ele coloca ao seu redor. Não despreze, querida, o seu marido. Não despreze os seus filhos. Não despreze. Não despreze pessoas que estão ao seu lado, que talvez você não vê nada nelas. Não faça isso, porque o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. E talvez uma pessoa hoje que você despreza, lá na frente você vai depender totalmente dela. Como eu tenho aprendido a valorizar os meus filhos como eles são. Como eu tenho aprendido a olhar para os meus filhos como eles são. Entender que Deus não erra. E eles, os 3 que eu tenho da barriga, os 2 que eu tenho do coração, que eles foram criados com um propósito bem mais alto do que o que eu penso. Aquilo que eu faço não pode impedir aquilo que o próprio Deus tem para a vida deles, mas eu posso crer. Eu posso crer que o meu Deus não falha. Eu posso crer que ainda que eu não tenha a suficiência que eu preciso na minha vida, Deus tem a suficiência. Deus tem a suficiência para que eles alcancem o lugar que Ele alcançou. O que eu preciso fazer? Só orar e ser exemplo. Mais nada. Mais nada. Eu falo que tem uma frase que ela me incomoda. Ela me incomoda. Às vezes as pessoas falam, agora só me resta orar. Querida, agora não te resta só orar. Orar precisa estar em primeiro lugar. Orar precisa estar em primeiro plano. Orar precisa ser tudo na tua vida, porque a nossa suficiência vem de Deus. Se você não é uma mulher que ora e depende dele na tua oração, você não tem por onde fazer mais nada. Você não tem nada. Sabe? Você precisa ter a revelação no teu coração que nós estamos aqui falando de um Deus real, sabe? E aquilo que Ele te revela te cura. Aquilo que Ele te revela te transforma. E ninguém pode roubar isso de você. É por intermédio de Cristo. Não é por intermédio do que você falha, do que você deixa de fazer. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ei, hoje você está desanimada? Não tem problema. Você crê por intermédio de Cristo. Ei, você falhou hoje, fez uma coisa horrível. Ei, se arrependa, peça perdão e continua. Não é por intermédio seu, é por intermédio de Cristo. É por intermédio de Cristo que você tem confiança em Deus. Não perca a sua confiança em Deus por causa das suas falhas. Não perca a sua confiança em Deus por causa das suas circunstâncias. Rejeite esse lugar pelo poder do nome de Jesus Cristo. Não é por nós mesmos.
Se você afasta por causa das suas falhas, se você afasta por causa das suas circunstâncias, você está achando que você é capaz de pensar alguma coisa, você está achando que é a partir de você que as coisas acontecem. Não, pelo contrário, não é a partir de mim, é a partir de você. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra rei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não, queridas, não. Eu tô falando aqui de revelação. E quando você tem algo revelado, as suas falhas não te param. Quando você tem algo relevado, as suas circunstâncias não te param. Elas não te param mais. Existem dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento comunicado e existe o conhecimento revelado. Eu vou te mostrar a diferença de um conhecimento comunicado. Conhecimento comunicado é quando você tá ali, você lê a Bíblia, aquilo ali é um conhecimento comunicado, mas o conhecimento revelado, ele vem através do Espírito Santo de Deus e nada tira ele de você, filha. Eu falo que eu sou igual o pitbull com as revelações que Deus me dá. Eu agarro elas e não solto de jeito nenhum, porque são elas que me sustentam nos dias difíceis. São elas que me sustentam quando as circunstâncias da minha casa não contribui para que eu possa crer naquele que me chamou. Presta atenção, sério, como que esse conhecimento revelado vem? Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Amada, seja simples, por favor. Seja de verdade, por favor. A revelação das palavras esclarece e dá entendimento a quem é simples, não é quem tem conhecimento. Não é quem tem posição. Não é quem tem título de pastora. Não é quem é escritora. Não é quem é mãe. Não é quem é avó. Não! A revelação das tuas palavras dá entendimento ao simples. Por quê? Porque o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito Santo. As coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você só vai conseguir discernir as coisas espiritualmente e começar a mergulhar no conhecimento revelado quando você passar a ter vida na palavra de Deus todos os dias da sua vida. Salmo 119, versículo 130. Decore esse versículo. Medite nele e vá. Deixa eu falar alguma coisa para vocês agora. A diferença do conhecimento comunicado do conhecimento revelado. Veja bem. Olha a seriedade disso. No e-book vai tudo para vocês. No conhecimento comunicado, você quer conhecer apenas o que ele faz. Já no conhecimento revelado, você passa a querer conhecer quem ele é. No conhecimento comunicado, você quer aprender apenas o que ele pode te dar. Agora, no conhecimento revelado, você quer aprender o que você pode dar a ele. No conhecimento comunicado, você quer ver os milagres. Você quer só ver os milagres. No conhecimento revelado, você sabe que você é um milagre. No conhecimento comunicado, você fica apenas ali em casa, na TV, no YouTube, nos livros. O conhecimento revelado, ele vem na unidade dos irmãos. Ele vem na comunhão dos irmãos. Ele vem na entrega sua de estar com ele a sós. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós temos um grupo de WhatsApp da conferência. Um grupo aberto onde nós conversamos. As pessoas falam assim, mas você tá naquele grupo? Eu falo, lógico que eu tô naquele grupo. Eu amo mulheres. Eu amo estar com elas. E eu peço para Deus de todo o meu coração. Não me deixe numa posição que eu não possa abraçar mulheres. Não me deixe numa posição que eu tenha que fugir de vocês. Eu quero estar ali no grupo de WhatsApp. Eu quero estar ali embaixo abraçando. Eu não quero sair, eu não quero estar atrás de púlpito. Eu não quero isso pra minha vida. Eu quero estar junto, eu quero ser uma com vocês. Eu tô ali no grupo de WhatsApp. Porque eu sou como vocês. Sabe, eu sou como vocês, eu não quero ser diferente. E ali nesse grupo da conferência, ontem eu tive um dia muito, muito corrido, mas aconteceu algo tão lindo lá, tão lindo. E eu já vi Deus preparando ali naquele grupo o ambiente da conferência. Por quê? Ali naquele grupo ontem de WhatsApp,
Elas levantaram recursos. Elas levantaram recursos para 2 mulheres que não tinham recursos estarem na conferência, como inscrição e passagem. E ontem à noite eu falei para Carlinha, Carlinha, vocês já estão atraindo a presença de Deus, a bênção dele, a vida dele para sempre no nosso meio, vocês percebem? A Bíblia fala que quando os irmãos se encontram em união, ali Deus derrama a vida dele, a bênção para sempre. Meu Deus, a generosidade ali naquele grupo, eu já fiquei pensando o que Deus já ficou programando para nós ali no dia da conferência. Sabe por quê? Mulheres que se ajuntam, para quê? Para abençoar outras mulheres. Ali eu fiquei pensando quantos e quantos, sabe, conhecimentos revelados que o Senhor já não está derramando sobre nós por causa disso. Ah, queridas, e eu coloquei aqui, por último, que no conhecimento comunicado, você acha que sabe, né? Conhecimento comunicado, você acha que sabe alguma coisa, mas no conhecimento revelado, você tem a certeza de que não sabe. Você tem a certeza de que não sabe nada se ele não estiver com você e se ele não te direcionar todas as coisas. Amadas, sem conhecimento revelado, nada muda. Nada muda. E só o Espírito Santo de Deus faz isso. A revelação, ela vem, é no Espírito. É no Espírito. Quantas e quantas mulheres vivem atrás de profetas, vivem atrás de palavras, por quê? Porque ainda não tiveram conhecimento revelado, não tiveram acesso, não entendem aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida, sabe? E fica procurando caminhos que não são certos. Pelo contrário, faz delas miseráveis. Hebreus 1, versículos 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Você tem livre acesso em Jesus Cristo para ter todo tipo de conhecimento revelado que você precisa. Para quê? Para fazer a vontade de Deus e abrir mão da sua. Nós não estamos aqui buscando a nossa vontade. Não. A maior cura que existe dentro de nós é quando nós somos curadas de fazer aquilo que a gente quer e nos entregamos para fazer a vontade de Deus. É lindo, né? Não é lindo isso? Amadas, como nós transformamos as pessoas ao nosso redor? Como, Séries, isso é possível? Eu vou te contar. Buscando a revelação de que não tem a ver com o que nós somos, mas de quem a gente carrega. Você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor para curar? Se entregue para ser curada. Se entregue para ser curada. Busque a revelação que não tem a ver com o que você é, mas tem a ver com quem você carrega. Quando você entende quem você carrega, você enfrenta, sabe? Tudo aquilo que vem por amor a Ele. O poder não é das séries. Eu li Hebreus 1, versículos 1 e 2. O poder não é das séries. Amadas, o Senhor me deu... Eu não vou falar agora. O Senhor me deu um ato profético na conferência. Vamos fazer sábado à noite. Vocês que estão aí, por favor, não perca sábado à noite. Eu vou falar algo para vocês. O Brasil vai tremer. As nações vão tremer com o que vai acontecer sábado à noite. E vocês vão ver que não tem a ver com mulheres da terra, mas tem a ver com mulheres que se dispuseram a andar de acordo com os ensinamentos do céu. Deus, Ele está levantando uma geração de mulheres que não tiveram ninguém que marcou a sua geração para marcar poderosamente muitas gerações.
Escreve isso no seu caderno. Deus está levantando uma geração de mulheres que não tiveram ninguém que marcou a sua geração para marcar poderosamente muitas gerações. Não tem a ver com você, mas tem a ver com quem você carrega. Diante disso, o que eu posso te falar nessa manhã é simplesmente prossiga. Porque melhor é o fim do que o princípio das coisas. Sabe? Eu me lembro certa vez, há muitos anos atrás, eu estava vendo um testemunho de uma mulher e ali eu me senti totalmente condenada, porque muitas vezes, sabe, eu vou falar algo para você, Satanás usa essas mulheres que nasceram em berço, né, cristão, que sempre tiveram a vida muito certinha. Ele usa muito essas mulheres, sabe? Quando a fama, a glória invade o coração delas, achando que é por elas mesmas, elas dão espaço para que Satanás as use para trazer condenação na vida de mulheres como eu, que não tiveram um início como elas. E eu me lembro que certa vez eu estava vendo uma mulher e ali eu me sentia mais desprezada, eu me sentia mais assim, sabe, indigna, eu me sentia mais suja, a mais suja. Eu comecei a falar a Deus por que eu nasci nessa família, por que eu sofri abuso, por quê? E eu me lembro que eu chorando, o Espírito Santo veio e me disse assim, filha, ainda que eu não tenha escrito o início da sua história, eu vou escrever o final dela. E se você deixar, ele será incrível. Ele será incrível. Eu posso te falar hoje, tem sido incrível o que Deus tem escrevido dentro de mim. Depois que eu aprendi que eu sou apenas uma carta viva nas mãos do Senhor. Tem sido lindo, sabe? Quando eu entendi que o poder não está em mim, mas o poder vem dele. O poder que está muitas vezes em nós, gente, sem ele, não é transformador, gente, é destruidor. É destruidor. Quando nós entendemos que o poder é dele, não é nosso, que ele tem todo o poder, que somente ele pode curar, sabe? Somente ele pode transformar. Deixa eu te falar uma coisa. Conhecer o poder de Deus nos ensina. Você precisa conhecer o poder de Deus? Sim, você precisa. Porque conhecer o poder de Deus, ele te ensina a não limitar aquilo que Deus pode fazer através de quem você é. Mas, veja bem, conhecer o poder de Deus sem conhecer o amor de Deus é perigoso demais. É muito perigoso, sabe? Não queira conhecer o poder de Deus sem conhecer o amor. Não queira. Os discípulos, eles conheciam o poder de Deus, mas eles ainda não conheciam o amor, a ponto do próprio Jesus, ali em Atos 1, versículos 4 e 5, quando Jesus já tinha passado mais de 3 anos com ele, eles já tinham visto os milagres, os prodígios, as maravilhas. Eles já tinham visto tudo, eles já tinham feito milagres, expulsado demônio, tudo. Mas antes de Jesus subir aos céus, Jesus virou para eles e falou assim, Jesus estava ali comendo com eles, e aqui fala, em Atos 1, versículos 4 e 5, que Jesus determinou-lhes que eles não se ausentassem de Jerusalém. Até quando? Eles precisavam esperar a promessa do Pai, que ouviram dele, porque na verdade João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo de Deus. Ele disse para eles, não vão, por favor, não vão, enquanto vocês não receberem o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que derrama amor no coração de vocês, e sem amor vocês não vão fazer nada. Pelo contrário, em vez de transformar, vocês vão destruir. Vocês vão destruir. Amadas, eu quero trazer a memória aqui que aconteceu comigo no ano de 2015. Por que eu falo tanto para vocês sobre ler Bíblia, sobre mergulhar na palavra, sobre enraizar na palavra? O ano de 2015 foi um ano que eu passei 365 dias aos pés do Senhor, ininterruptamente. Foram 365 dias, 1 hora e meia, todos os dias, estudando a palavra de Deus para ensinar ela para outras mulheres. Foi no ano de 2015 que nasceu o livro, aquele devocional que hoje meu é mais vendido, Conhecendo a Deus Diariamente, onde você lê a Bíblia em um ano com a explicação dos capítulos. E em novembro de 2015, quando eu estava imersa ali na palavra, o Senhor ele começou a me falar coisas assim, bem específicas, como assim,
não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com o que eu te chamei para fazer. Sabe? Coisas assim que me deixavam totalmente distantes daquilo que ele me chamou para fazer. Me diminuindo bem. Engraçado que quanto eu mais me enchia dele, mais ele me diminuía. É assim que funciona. Quanto mais você se enche dele, mais você se diminui. E eu me lembro que ali no ano de 2015, começou o mensalão no Brasil e eu estava orando e ali naquele momento Deus virou para mim e disse assim: filha, eu não vou limpar apenas a nação brasileira, eu vou limpar a minha igreja. Eu vou limpar a minha igreja. Ele me disse isso em dezembro de 2015. E quando foi ali no início de janeiro, quando eu terminei de ler aquele livro, eu tive um sonho. E Deus fala muito comigo em sonhos, como ele falava ali com José, como ele falava com José, pai de Jesus, né? Que ele advertiu ele em sonhos a ir para os lugares certos. Deus fala comigo muito em sonhos. E ali no sonho, ele pegou na minha mão e Jesus andava comigo. E ali no sonho ele me disse assim: filha, sabe o filho pródigo? Aquele que pegou todos os bens do pai, e foi embora e gastou de maneira, simplesmente, né? Gastou de uma maneira, não preocupando com o tempo que o pai trabalhou, não preocupando com o tanto que o pai sofreu para ganhar aquele dinheiro. Ele simplesmente pegou aquele dinheiro, filha, e foi embora. Gastou com meretrizes, gastou para o seu bel prazer. E eu olhei para ele e falei: sim, pai. E ele virou para mim e disse assim: vocês, a minha igreja, vocês se tornaram filhos pródigos espirituais. Amados, eu nunca tinha ouvido esse termo, nunca. Mas ele foi bem pontual. Vocês se tornaram filhos pródigos espirituais. Vocês não se importam mais com a minha vontade. Vocês não se importam mais com aquilo que eu fiz na cruz por vocês. Vocês não conseguem sentir a dor do lugar que eu abri mão para estar com vocês e para salvar vocês. E ele me disse: vocês viraram filhos pródigos espirituais porque muitos de vocês pegam o que eu fiz para se gloriar nos seus próprios prazeres e não para fazer a minha vontade. E ali naquele momento eu acordei. Mas eu acordei com a firme disposição no meu coração. Com a firme disposição no meu coração que eu não iria ser uma filha pródiga espiritual. Eu acordei. Deus, eu não vou ser essa mulher. Passei um ano com esse sonho guardado no meu coração, sem ministrar sobre isso, sem falar nada. Quando foi em dezembro de 2016, eu comecei a ministrar sobre isso. Mas eu falei primeiro em mim, depois através de mim. Amadas, eu não vou ser uma filha pródiga espiritual que usa a Deus para o meu próprio prazer, que usa a Deus para fazer a minha vontade, porque isso é o pior tipo de doença que um filho de Deus pode ter, sabe? E o poder, ele levanta filhos pródigos espirituais. Mas o amor a Deus, ele levanta filhos apaixonados por ele. O amor a Deus faz você mergulhar para conhecer ele. O amor a Deus faz você buscá-lo. O amor a Deus faz você se encher da palavra. E quanto mais você se enche da palavra, mais ele vai te deixar vazia de você. Mais ele vai te deixar vazia de você. Amadas, o que te leva a obedecer a Deus não é o poder. O que te leva a obedecer a Deus é o amor. O poder, muitas vezes, ele te leva a desobedecer, porque você está tão assim, né, envolta com poder. Uau, poder, eu faço isso, eu faço aquilo, eu escrevo isso, eu escrevo aquilo. Não. A essência de Deus é o amor. O amor que manifesta a nossa obediência a Ele. Estão vendo, né, meus cachorros? 1 Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram.
E 1 João 4, versículos 18 e 19. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus, Ele quer te curar, mas é para que você cure outras vidas. Não se trata de uma vida, se trata de um corpo que é a igreja. Sabe? Se trata de um corpo que é a igreja. Nós não vemos poder nos homens da Bíblia. Pelo contrário, a gente vê tanta coisa ruim nos homens da Bíblia, mas a gente vê o quê? A gente vê Deus esvaziando eles para depois usá-los. Primeiro Deus esvazia, né? Depois Deus usa. É incrível isso. Você quer ser curada? Deixa você esvaziar. Não tenha medo de perder o que você não conquistou em Deus. Não tenha medo de perder o que você conquistou sem Deus. Não tenha medo. Deixa Ele te tirar o que Ele quiser te tirar. A vida com Deus, muitas vezes, o retrocesso é avanço. Na vida com Deus, muitas vezes, a perda é lucro, é vitória. É vitória. E agora eu quero terminar passando rapidamente aqui com vocês alguns homens da Bíblia que são exemplo para nós. Atenção aqui, veja bem. Abraão, ele se tornou nosso pai na fé, porque o poder de Deus... Sol, para! Porque o poder de Deus se aperfeiçoou nele. Abraão se tornou pai na fé, porque o poder de Deus se aperfeiçoou nele. Jacó teve que ser tocado a ponto de ficar manco para discernir o que era uma vida onde Deus dava o poder e não ele. José teve que percorrer. José ele teve que percorrer um longo caminho até poder discernir que o poder vinha de Deus. Vocês lembram quando José estava preso lá depois de anos e anos? Ele respondeu assim em Gênesis 41, versículo 16. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. José ele só venceu quando ele entendeu que o poder estava em Deus, não estava nele. Moisés precisou de muitos anos para entender que lhe cabia apenas obedecer. Josué. Imagine o medo de Josué. Imaginem o medo de Josué, gente. A ponto de Deus virar para ele e falar assim, Josué, ninguém vai poder te resistir durante todos os dias da tua vida. Josué, não se preocupe, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Seja forte, seja corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos teus pais. Ei, Josué, ser forte, corajoso. Josué, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E ele repete, ei Josué, não te mandei eu, ser forte, ser corajoso, não temas. Você já conseguiu imaginar o medo de Josué? Para Deus ter que falar esse tanto de coisa com ele aqui? E você não quer ter medo? Para, avança mesmo com medo. O medo não vai acabar não, você vai aprender a enfrentar ele, porque você vai entender que você pode confiar em Deus e que ele te ama demais. Davi foi desprezado pelo seu próprio pai. O próprio pai tirou o lugar dele à mesa. Mas ainda que na terra eles não te deem lugar à mesa, deixa eu te falar uma coisa. O céu tem um lugar estabelecido para você. E ninguém vai te tirar desse lugar. Já Salomão, o poder do mundo impediu que ele desfrutasse do poder de Deus. Vocês entendem por que o poder é tão perigoso? Isaías, aos olhos do mundo, ele tinha tudo. Um jovem criado de uma maneira rica, de uma linhagem real, de uma cultura bacana. Isaías era assim.
Mas quando ele teve um encontro real com Deus, ele disse: Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque quando nós temos um encontro real com Deus, tudo que a gente tem na terra cai por terra em nome de Jesus Cristo. Quando a gente tem um encontro real com Deus, nada da terra nos sustenta mais. Não tem estudo, não tem posição, não tem dinheiro. Quando você tem um encontro real com Deus, nada da terra te sustenta mais. Nada da terra te sustenta mais. Nada. Jeremias, meu Deus, mesmo com tanta crise, mesmo com tanta depressão, mesmo amaldiçoando o dia do seu nascimento, ele perseverou e Deus o sustentou. Ele cumpriu aquilo que Deus o chamou para fazer. E vamos terminar aqui com o apóstolo Paulo, que ele tinha suas limitações. Ele tinha suas limitações. Por isso, ele nos ensinou que o poder não era nosso, mas o poder era de Deus. Ah, amada, 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amados, você será levantada para transformar vidas. Você será levantada para curar. Quando você tirar os olhos de você e você colocar os olhos nele. Você não precisa de circunstâncias mudadas. Você não precisa do seu filho mudado. Você não precisa do seu marido mudado. Você precisa ser mudada. Você precisa tirar os olhos das circunstâncias. Você precisa tirar os olhos de você e fixar os olhos nele. O poder que Jesus ensina é este. Não é o poder para fazer milagres, mas para ser um milagre vivo nessa terra. A partir do momento que você tem a revelação que você é um milagre, querida, nada mais te para. Eu sou um milagre e eu sou suficiente. Eu sou suficiente. O que ativa o poder de Deus em nós, para que vidas sejam curadas, transformadas, não é a nossa força. Não. Mas é a nossa obediência, a nossa entrega de se render a Ele, para que a sua vontade se cumpra em nós, em nome de Jesus. Você entende? Porque nada pode parar. Você entende que nada pode parar? Você entende que quando você está posicionada nele, 1000 pode cair à tua direita, 1000 à tua esquerda, mas você não será atingida. Porque aquele que te guarda, ele não dorme. Aquele que te guarda, ele não dorme. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se estribe no teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa manhã. Obrigada porque aqui existem mais de 300 milagres. Mais de 300 milagres. O que eu quero te pedir essa manhã, Pai, que o Senhor levante aqui um exército de mulheres apaixonadas pela Tua palavra. Um exército de mulheres que querem mais de Ti. Um exército de mulheres que querem mergulhar na Tua palavra simplesmente para Te conhecer. Nós não queremos conhecer o que o Senhor pode nos dar. Nós queremos conhecer o Senhor. Nós não queremos ler Bíblia para nos conhecer. Nós queremos ler Bíblia para conhecer o Senhor, para ver a Tua grandeza, para aprendermos a fixar os olhos no Senhor e romper, independente das circunstâncias que nos cercam. Romper, independente das perdas que vão vir sobre nós. Para romper, para vencer, porque nós, Pai, temos algo lindo. A Tua palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor cuida. O Senhor fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. Nesta manhã, Pai, nós queremos nos reposicionar crendo que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador. E nós não queremos apenas ser curadas, nós queremos ser curadas para curar. Nós queremos aprender aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos ser cartas
vivas, mas que o Senhor tenha a liberdade de escrever em nós aquilo que o Senhor quiser. E que o Senhor também tenha a liberdade, Pai, de mandar a gente para onde o Senhor quiser. Senhor, ajuda a gente a valorizar o conteúdo que tem dentro de nós. E o conteúdo, Pai, e o conteúdo que tem dentro de nós, nada mais, nada menos é Espírito Santo de Deus. Nos ajude a valorizar aquilo que Jesus Cristo fez para que o Senhor morasse e habitasse dentro de nós. Por isso, sim, nós somos um milagre. Obrigada, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Muito obrigado. Uau! Eu vou colocar aqui no story para vocês o grupo da conferência, apenas para aquelas que estão inscritas na conferência entrar, tá bom? Vou colocar o Telegram, que é um grupo fechado, vou colocar o WhatsApp, que é um grupo aberto, apenas para quem está inscrita na conferência. Te amo, meu amor. E vou colocar também se você quer entrar nos nossos grupos de WhatsApp, para você, tem aqui na bio, para você receber depois o e-book. Todos os dias a gente manda devocional. Estamos num propósito de orar pela nossa nação desde o dia 1º de outubro. Por causa da nossa conferência, já estamos com 19 estados representados. Estamos com mulheres de 19 estados representados, que estaremos juntas. E eu sei o mover que Deus já está fazendo. E a única coisa que eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, não me deixe atrapalhar nada, mas me deixa simplesmente ficar quietinha dentro do barco. Não querendo promover onda nenhuma, mas querendo simplesmente te obedecer. E eu vou abraçar muito vocês. Muito vocês. Nós vamos nos alegrar muito, nós vamos adorar muito, nós vamos louvar muito, nós vamos orar muito e vai ser lindo o que Deus vai fazer. Laura, ontem tinha 3 inscrições no site, aqui no site do Mulheres. Eu não sei se ainda tem inscrições, tá bom? Olha lá meu marido, gente, no grupo do WhatsApp tem 1000 mensagens por dia. Mulher gosta demais de falar, gente, eu amo esse grupo de WhatsApp, eu amo, amo, amo. Sério, você tá nele? Claro que eu tô nele. Então, um beijo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal e ativar o sininho lá do YouTube. Você que não vai estar presente na conferência, vai, por favor, tá bom? Fica com Deus. Amo vocês.